A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo 49, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje nos traz uma reflexão acerca do que é proceder retamente. A promessa de Deus ecoa como um chamado à retidão, mas o que significa realmente proceder retamente? Para muitos parece um peso, uma exigência inalcançável, mas na verdade é um convite a um encontro mais profundo com Deus, um caminho onde a obediência e a sinceridade do coração se tornam ponte para a salvação. Vivemos em um mundo onde a justiça parece distorcida, onde os retos nem sempre são exaltados e os ímpios muitas vezes prosperam. E diante dessa realidade pode surgir a dúvida: vale a pena ser justo? Vale a pena seguir os caminhos de Deus quando tantos seguem atalhos? A resposta está na promessa divina. Deus não olha apenas as aparências. Ele vê o coração, conhece cada intenção, cada esforço, cada sacrifício silencioso. Ele sabe das vezes em que você perdoou quando podia revidar, das lágrimas que ninguém viu, do bem que você fez sem esperar reconhecimento. E é a esses aos que caminham sem se desviar que Deus promete algo maior do que qualquer recompensa humana: a visão de sua salvação. Não é apenas um livramento momentâneo, mas a graça de enxergar o que realmente importa, de experimentar desde já o sabor da eternidade. Se hoje seu caminho parece difícil, se a injustiça o desanima, lembre-se da promessa do salmo de hoje. Deus não abandona aqueles que andam na verdade. Ele vê, ele sabe e ele mesmo há de revelar sua salvação. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de São Cirilo de Jerusalém. Embora seja a tradição na igreja, durante o período da Quaresma, cobrir as imagens dos santos na igreja, pois o foco é a paixão do Senhor, o foco é uma reflexão de olhar mais para Deus. Mas aqui é importante apontar para esses santos e santas que de fato buscaram a vivência em Deus. E segue uma orientação do pensamento de São Cirilo de Jerusalém. Em forma de pão te é dado o corpo, e em forma de vinho o sangue, para que te tornes, tomando o corpo e o sangue de Cristo, concorpóreo e consanguíneo com Cristo. Assim nos tornamos portadores de Cristo, Cristóforos, sendo nossos membros penetrados por seu corpo e sangue. Desse modo, como diz o bem-aventurado Pedro, tornamos-nos partícipes da natureza divina. E de fato, nos tornando partícipes da natureza divina, que possamos vivenciar essa quaresma de forma mais profunda. É uma busca contínua de intimidade com Deus. Não se trata apenas de gestos externos, um jejum esvaziado de sentido. É preciso uma busca incessante da intimidade com Deus. Na primeira leitura de hoje, em Isaías capítulo 1, versículo 10 e versículos 16 ao 20, traz uma forte ênfase na justiça de Deus, no chamado ao arrependimento e na promessa messiânica. O capítulo 1, em especial, funciona como uma espécie de introdução profética, onde Deus denuncia os pecados do povo de Judá e chama à conversão. Há uma necessidade aqui de um verdadeiro arrependimento e transformação moral. E se olharmos para o mundo de hoje, com certeza
há uma necessidade profunda de um verdadeiro arrependimento e transformação. E logo no início está assim: ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. O profeta compara Jerusalém e Judá a Sodoma e Gomorra, cidades destruídas por sua perversidade. Magistrados de Sodoma e povo de Gomorra indicam corrupção total, tanto nos governantes quanto no povo. Essa linguagem dura enfatiza que não basta praticar rituais religiosos se a conduta moral está corrompida. E a conduta moral é naquilo que está no interior. E nesse sentido, a religião não pode ser simplesmente uma prática externa. Deve ser uma prática interna que remete a atitudes externas. E muitas vezes podemos cair na falsa ideia de que frequentar a igreja ou praticar rituais é suficiente. No entanto, Deus deseja um coração convertido, não apenas práticas externas, não coisas bonitas. A fé não é para apenas se sentir bem, embora se sentir bem, obter êxito, alegria, faz parte da caminhada, mas nós somos chamados à purificação. É o que está na sequência. Lavai-vos, purificai-vos. E no Antigo Testamento a purificação ritual era importante, mas aqui Deus pede uma purificação interior. Veja bem, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. A conversão exige ação concreta, não apenas palavras, não são questões externas de um exibicionismo. É preciso uma mudança profunda. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 23, dos versículos 1 ao 12, apresenta Jesus como Messias esperado e como novo Moisés, trazendo a plenitude da lei, ensinando um caminho de justiça verdadeira. E o capítulo de hoje é um dos mais impactantes, pois contém a dura crítica de Jesus contra os escribas e fariseus, denunciando sua hipocrisia e seu apego à aparência religiosa, em detrimento da verdadeira humildade e serviço. Jesus aponta para a hipocrisia dos líderes religiosos, onde ele diz assim: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés simboliza a autoridade de ensinar a lei. E Jesus reconhece essa autoridade, mas critica a falta de coerência entre o que ensinam e o que vivem. O maior problema não é a lei em si, mas a hipocrisia de quem a ensina bem vivê-la. E nesse sentido, podemos refletir que vivemos em tempos onde o discurso muitas vezes não reflete a prática. Quantas vezes falamos de valores cristãos, mas não os aplicamos na vida? E Jesus nos alerta que não basta conhecer a verdade, é preciso vivê-la. E na sequência, Jesus fala: atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los sequer um dedo. Muitas vezes os fariseus impunham regras rigorosas, mas sem dar o auxílio necessário para que as pessoas pudessem cumpri-las. Em vez de guiar o povo com amor, tornavam a religião um fardo insuportável. E quantas vezes tornamos a fé um peso, ao invés de um caminho de liberdade? A verdadeira religião não sufoca, mas liberta. Deus não deseja apenas rituais vazios, mas um coração transformado. E nesse sentido, a nossa caminhada deve nos aproximar cada vez mais da graça de Deus, para que possamos ser convertidos e, consequentemente, transformados. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.